Olá, meu nome é Caio Raposo e eu garanto para você que é possível aprender algo novo hoje. Seja bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Caio Raposo e no vídeo de hoje a gente vai aprender sobre o processo de exportação de imagens. Na semana passada a gente aprendeu sobre como importar as imagens, hoje a gente vai aprender como exportar as imagens. O que seria isso? As imagens que a gente já levou para dentro do Lightroom, que a gente trabalhou nas imagens, a gente vai também fazer a exportação dessas imagens. Só que eu quero mostrar aqui algumas possibilidades de criar algumas pré-definições para a exportação, onde a gente pode criar, por exemplo, uma pré-definição de exportação para a imagem em baixa, que seria a imagem para o seu cliente para a internet, e também uma pré-definição para as imagens em alta, que seriam para o seu cliente, só que agora para a impressão, inserindo também marca d'água ou trabalhando também sem nenhum tipo de marca d'água. Então é isso, vamos partir para o vídeo e a gente se vê daqui a pouquinho. Vamos supor que eu quero exportar aqui um número de 6 imagens, que seriam dessa até essa imagem aqui. Eu poderia pegar a primeira imagem, pressionar minha tecla Shift e vir até aqui essa minha sexta imagem. Se as imagens estivessem em uma coleção inteligente ou alguma coisa do tipo, bastaria eu ir na coleção inteligente, pegar aqui, dar um Command A e ele iria selecionar todas as imagens que eu quero exportar e eu então venho aqui e mando exportar. O que eu preciso ter são as imagens que eu quero exportar selecionadas aqui antes de dar sequência, antes de mandar realmente exportar. Então, tendo as fotos selecionadas, eu venho aqui embaixo e clico em exportar. No momento que ele abre aqui para mim o exportar, eu acabo tendo um número muito grande de informações. O que a gente vai realmente focar aqui nesse momento? A gente tem no canto esquerdo as pré-definições que a gente pode criar e a gente tem aqui no canto direito as configurações dessas nossas pré-definições. Vamos entender aqui o que seriam essas configurações para a gente então ver como que é possível criar outras pré-definições aqui. Então, primeira coisa, quando eu abro aqui, eu tenho várias opções abertas, várias janelinhas abertas, mas que para mim não é interessante ficar com tudo aberto porque eu acho um pouco confuso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fechar tudo, ter certeza que está tudo fechado, e eu vou abrindo uma por uma, explicando o que realmente vai influenciar na nossa exportação. A primeira opção que eu tenho aqui é referente ao local de exportação, aonde eu vou exportar essas minhas imagens. Eu posso exportar para uma pasta específica, para a mesma pasta da foto original, ou até mesmo deixar uma opção aqui, que é a que eu recomendo, que é escolher a pasta mais tarde, que seria a configuração útil para uma pré-definição. Por quê? Quando eu deixo essa opção marcada, toda vez que eu mando exportar ou eu carrego uma pré-definição aqui e mando exportar, o que ele vai fazer? Depois de clicar aqui embaixo em exportar, aí sim que ele vai abrir uma janelinha para mim me perguntando onde eu vou salvar esse arquivo. É muito parecido quando você vai fazer um download de um arquivo no computador e você clica no botão de download e depois que você clica, aí sim ele te pergunta onde que você quer salvar esse download que você está fazendo. Então eu deixo aqui exportar para utilizar uma pasta mais tarde e eu tenho algumas outras configurações aqui que eu posso pedir para adicionar ao meu catálogo os arquivos exportados, mas eu particularmente não acho interessante utilizar dessa forma. Por quê? Eu já tenho os arquivos originais no meu catálogo e eu não quero que tenha ali os arquivos exportados, os arquivos em JPEG, na grande maioria, dentro do meu catálogo também. Aquilo que for arquivo existente, ele vai me perguntar o que fazer. Por quê? Eu tenho aqui a opção dele perguntar o que fazer, escolher um novo nome para o meu arquivo, sobrescrever sem me avisar ou ignorar ali. Se ele me pergunta o que fazer, o que aconteceria? Imagina que eu estou exportando um arquivo que tem o nome Caio Raposo 001. E aí eu vou exportar um outro arquivo que vai ter o nome também de Caio Raposo 001. Ele vai abrir uma janelinha e vai me perguntar, você quer sobrescrever? Você quer que eu salve como Caio Raposo 001-2? Ou você quer que ignore esse arquivo e só exporte os outros arquivos? Então eu tenho a possibilidade de deixar o próprio Lightroom me perguntar o que fazer ali. Então o local de exportação que eu sempre recomendo é escolher a pasta mais tarde e, por uma questão de segurança, deixar aqui sempre perguntar o que fazer. Depois eu tenho aqui embaixo relacionado à nomeação de arquivos,
eu não recomendo de forma alguma que os arquivos sejam renomeados apenas no processo de exportação. É muito mais interessante você renomear os arquivos no processo de importação ou até mesmo dentro da sua própria biblioteca. Eu não recomendo que renomeie na exportação, porque pode acontecer do seu cliente ter um arquivo com um nome diferente do que você tem no seu computador. Vamos supor, eu tenho umas fotos, eu exportei para o meu cliente, quando eu exportei eu coloquei o nome dele e um número de sequência qualquer. Só que no meu computador, essa foto está com o nome IMG 5205, só que para o cliente está João 007. E aí o que acontece? Eu vou ter que buscar pelo visual da foto, tentando localizar essa minha imagem. Então para mim não vai ser legal de forma alguma. Então a gente pode até ver depois em um outro vídeo, em um outro momento, como que seria o processo de, dentro do catálogo, renomear os arquivos, tanto originais, os que estão realmente no nosso computador, quanto dentro do Lightroom, já que é só uma visualização dos arquivos, e quando a gente exportar, ele já vai exportar com os nomes dos arquivos modificados, os mesmos nomes que estão dentro do nosso catálogo. Então aqui na nomeação de arquivo, eu não vou fazer nada. Em outro momento a gente vê outras formas de renomear os arquivos. Eu tenho aqui vídeo, que é onde eu consigo alterar configurações do vídeo. Aqui, como eu não estou trabalhando com vídeo, isso não vai ser interessante, mas eu basicamente consigo escolher o formato do vídeo, ou seja, a exportação, o arquivo final do vídeo. Vamos supor que eu queira ele em WMV ou MP4 ou algum tipo de formato específico, e posso selecionar também a qualidade desse meu arquivo. Se eu venho aqui para baixo em configurações do arquivo, eu tenho três opções aqui que são bem importantes. Primeiro, formato da imagem, que é referente ao qual que vai ser o formato do meu arquivo. Muitas vezes quando você for exportar um arquivo para impressão ou um arquivo para o seu cliente, seja para internet ou para impressão mesmo, você vai utilizar o JPEG. PSD seria o arquivo nativo do Photoshop, só que aqui para a gente não vai ser interessante porque a gente está trabalhando apenas com Lightroom. TIFF seria um arquivo que ele também mantém as informações de um PSD e ele tem uma espécie de uma compressão um pouquinho maior. Muitas vezes quando você vai fazer a impressão em alguns locais específicos, eles podem solicitar o arquivo estando em TIFF. Então se por acaso solicitar, você já sabe onde escolher essa opção. DNG é o arquivo RAW da Adobe, seria um digital negativo, um arquivo RAW nativo da própria Adobe, e o original é o arquivo original do seu arquivo, que aí seria, vamos supor, no meu caso eu estou com uns arquivos RAW que são de uma Canon, então é o arquivo RAW da Canon que é .cr2. Se fosse uma Nikon, seria o arquivo original .nef e assim em diante. Como aqui eu estou criando uma configuração que seria para web, então eu vou inserir aqui a minha opção de JPEG. A gente pode criar daqui a pouquinho também uma configuração do que seria para impressão. Mas então eu deixei aqui formato de imagem como JPEG e eu tenho o espaço de cor. O espaço de cor aqui ele é muito interessante e muito importante no nosso processo de exportação. Por quê? Existem três espaços de cor principais, que seriam sRGB, Adobe RGB e o Profoto. O sRGB é o único espaço de cor que praticamente todo monitor, todo dispositivo consegue exibir e é um espaço de cor que a grande maioria das impressões que são feitas em mini labs tradicionais conseguem reproduzir. Você só vai utilizar um espaço de cor maior, que tem uma gama maior de cores, como Adobe RGB ou o próprio Profoto, caso o seu impressor solicite. E muitas vezes vai ser apenas quando você estiver fazendo um fine art. Eu já trabalhei fazendo um processo de arquivos finais de materiais que vão para álbum de casamento e que muitas vezes são produzidos na Europa e eles sempre solicitam como sRGB também. Então a grande maioria dos arquivos que você vai trabalhar, que você vai exportar, vai ser sRGB. Eu só recomendo você mudar essa configuração para Adobe RGB ou Profoto, caso seja solicitado por quem vai fazer a impressão para você. E sendo arquivo para web, é sempre sRGB, que é o espaço de cor que a grande maioria dos monitores e dos dispositivos conseguem exibir. Então vou deixar aqui sRGB
e eu tenho aqui a relação da qualidade. Geralmente eu deixo a qualidade para a web o valor de 80 e quando é impressão eu deixo o valor de 100. Só que você pode, se quiser, deixar aqui tranquilamente a qualidade de 100 para a web também. Isso vai influenciar um pouco no peso do arquivo, mas não no tamanho em si do arquivo, do tamanho em pixels do arquivo. Então aqui a qualidade, eu particularmente, eu gosto de deixar 80, porque para mim já vai ter uma boa qualidade e que não vai pesar tanto o meu arquivo. Então eu vou deixar ali com a qualidade de 80, já que eu estou criando uma configuração para a web. Se eu estivesse criando uma configuração para impressão, que a gente vai criar daqui a pouco, aí eu deixaria em 100. Então deixei aqui em 80 e vou dar sequência. Dimensionamento do arquivo. Essa parte aqui ela é muito importante, que é referente ao tamanho final do meu arquivo. Não tamanho em peso, vamos supor o peso desse arquivo no meu computador, que vai ter 15 megas, ou vai ter 30 megas, ou vai ter 1 mega e tudo mais. Isso daqui é o tamanho em pixels, ou centímetros, ou milímetros da sua imagem. Aqui o que eu vou tomar como base? Que como a gente está fazendo um arquivo para a web, a gente vai utilizar as medidas padrões de internet, que hoje em dia são muito ditadas pelo próprio Facebook, onde ele recomenda 3 tamanhos específicos de imagem para a gente, referente à aresta longa da nossa foto. O que seria essa aresta longa? Imagina que eu tirei uma foto, onde essa foto está no modelo de paisagem, a base dela é maior do que a altura. Então a base é a aresta longa da minha imagem. Se eu tivesse uma foto no modelo de retrato, onde a altura é maior do que a largura, a aresta longa seria a altura. Então aqui eu colocaria aresta longa. E nessa aresta longa eu vou inserir os valores em pixels, já que é um arquivo para a web, tomando como base aquilo que é utilizado como padrão pelo Facebook, que seria o menor tamanho deles, 720, ou 960, ou 2048. Qualquer outra medida ali que não é 720, 960 ou 2048 não é recomendado pelo próprio Facebook. O que acontece? Se você está exportando um arquivo para o seu cliente e você sabe que o seu cliente vai subir essa imagem para o Facebook, muito provavelmente ele vai fazer isso, eu recomendo muito que você utilize um desses valores. Quando é arquivo para cliente, eu deixo 960 de aresta longa para aquele arquivo que vai ser embaixo, aquele arquivo que vai ser entregado para ele utilizar apenas na internet. Se eu fosse utilizar, vamos supor, numa página do Facebook, mas é uma página de portfólio, eu utilizaria 2048, que é o maior tamanho ali para que o Facebook aceita. Agora, se você estivesse colocando essa imagem para você inserir no seu portfólio, que seja 46 graus ou outro serviço específico como o WordPress ou alguma coisa do tipo, vai depender de qual que é a configuração do seu site. Então é legal você olhar a documentação do seu site e ver qual que é a medida ali da imagem que eles solicitam. Vamos supor, tem muitos sites que hoje trabalham com a medida de Full HD, que é 1920 de aresta longa. Só que isso vai variar muito de site. Então vamos tomar como base que a gente está exportando para o Facebook, então eu vou utilizar a medida média do Facebook. Se você exporta em 1024, vamos supor, o que o Facebook vai fazer? Essa sua imagem que ela chegou em 1024 pixels de aresta longa, ela vai pegar e vai redimensionar para o menor tamanho mais próximo desse que você exportou. Então vamos supor, se era 1024, ele vai pegar, o próprio Facebook vai redimensionar para 960. E nisso pode acontecer de às vezes você acabar perdendo um pouquinho de qualidade no seu arquivo. Vamos supor que você exporte ela em 2000 de aresta longa. E aí você vai só para o Facebook. O menor tamanho mais próximo que a gente tem ali é o 960. Então olha que de 2000 virou 960. Então é interessante ali a gente pegar e deixar já na medida daquilo que a gente quer exportar do uso real dessa imagem. A resolução aqui, existe um certo padrão aí que é utilizado quando a impressão é 300 ou quando a web é 72.
mas essa resolução em si não vai fazer uma diferença para você no arquivo digital. Se eu colocasse a resolução de 1 e exportasse, a imagem seria exibida da mesma forma. Se eu colocasse a resolução de 5, 72, 300, seria exportado da mesma forma e seria exibido na tela também da mesma forma. Mas aqui, só para seguir um padrão daquilo que já é feito, eu vou deixar 72 como resolução para web e vou deixar 300 como resolução para impressão. Eu tenho aqui a nitidez saída, que seria uma nitidez que vai ser aplicada depois de todo o processo que eu já fiz na minha imagem, onde eu posso pegar aqui e selecionar o tipo de nitidez. Como eu estou fazendo um arquivo que é para a web, eu vou deixar aqui a nitidez para a tela com uma intensidade específica. Eu particularmente utilizo intensidade padrão, seja para impressão, onde eu coloco papel fosco, intensidade padrão, ou seja para a web, onde eu coloco tela, intensidade padrão. Metadados é onde eu consigo inserir os metadados que haviam sido configurados na minha foto, que são nada mais, nada menos do que informações referentes à sua foto, como questão de direito autoral, como essa foto foi fotografada, qual que foi a configuração, quem que é o detentor do direito, onde essa imagem foi tirada, qual foi a máquina e tudo mais. Você pode incluir aqui várias informações referentes aos metadados das suas fotos. O que eu vou falar aqui que eu utilizo? Eu tenho aqui 4 opções: somente direitos autorais e informações de contatos, todas as informações, exceto as de câmera e do Camera Raw, ou todos os metadados. Se eu deixo aqui questão de somente direitos autorais, ela vai apenas estar exibindo informações como essa imagem de domínio público ou não, ou quem é o detentor de direito dessas imagens e tudo mais. Mas isso só vai estar presente se você tiver configurado os metadados da sua imagem. Então, se você não sabe o que é metadados, fica tranquilo que a gente vai ter um outro vídeo que vai explicar um pouquinho melhor sobre essa questão dos metadados, porque é um processo bem mais extenso, que toma um pouquinho de tempo para configuração inicial dos metadados. Se você coloca aqui questão de direitos autorais e informações de contato, ele também vai inserir nas informações internas da sua foto todas aquelas informações de contato que você pré-configurou, como por exemplo, eu coloco o meu telefone, coloco também o meu e-mail, coloco também o meu site, tudo aquilo que a pessoa consegue pegar e entrar em contato comigo. Você pode também colocar aqui todas as configurações, todas as informações, exceto as de câmera e do Camera Raw, que aí o que seria isso? Ele não vai mostrar a informação se eu utilizei flash ou não, ou ele não vai mostrar a informação de qual que foi a velocidade do ISO que eu utilizei, ou qual que foi a lente que eu utilizei e tudo mais. Além de não mostrar o tipo de revelação que eu fiz nesse meu arquivo RAW. Vamos supor, foi inserido exposição ou alguma coisa desse tipo. Se você tem um certo receio de ficar exibindo o que você realmente utilizou de equipamento, qual que foi a lente, qual que foi ali o ISO, se você utilizou flash ou não, se você fez uma revelação desse arquivo RAW, aí pode ser interessante você inserir essa informação, mas sem deixar a câmera e o Camera Raw. Eu particularmente, eu sempre utilizo aqui somente direitos autorais e informações de contato. Então ele só vai ter ali quem realmente fez a imagem e como ela consegue entrar em contato comigo. Marca d'água, que aí é como é possível inserir uma marca d'água na nossa imagem. Aqui, para a gente não ter que criar uma marca d'água, eu recomendo muito que você assista um outro vídeo que a gente tem a respeito da criação da marca d'água e como inserir essa marca d'água na nossa imagem. Então aqui, se você já tiver uma marca d'água pré-configurada, basta você vir aqui, marcar e escolher a marca d'água que você tem. Agora, se você não fez configuração de marca d'água, deixa essa opção desligada, assiste um outro vídeo que a gente tem e aí você vai conseguir configurar tranquilamente. E aqui por último a gente tem a questão de pós-processamento, que é o que ele vai fazer depois de exportado a nossa imagem. Se ele vai pegar, se vai abrir o Photoshop, se ele vai pegar, se vai levar essa imagem para um outro aplicativo, para um outro programa e tudo mais.
Eu particularmente sempre deixo aqui não fazer nada. Por quê? Eu não quero que depois que eu exportei essa foto, que ele abra para mim a foto na minha cara aqui de novo, ou que ele me mostre onde ela está exportada no meu computador, ou que ele até abra dentro do Photoshop. Eu quero, se eu precisar abrir essa imagem no Photoshop, ou se eu precisar ver essa imagem em si no meu computador, eu vou lá na pastinha, escolho e tudo mais. Então eu sempre deixo aqui não fazer nada. Então olha que aqui eu fiz uma configuração básica daquilo que seria o meu arquivo para a web. Só que eu não quero pegar em todo momento e ficar reconfigurando isso toda hora. Ah, é para a web, ah não, agora é impressão, e ficar alterando essas informações. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma pré-definição. Olha que aqui a gente já tem um número muito grande de pré-definições, onde eu tenho aqui, ó, pré-definição de impressão de internet, ou tem aqui pré-definição de um cliente específico, ou tem pré-definições para outros usos e tudo mais. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova pasta ali do que seria a pastinha dessa pré-definição que a gente está fazendo. Então eu venho aqui em adicionar e ele abre aqui para mim essa janelinha, onde eu posso inserir o nome dessa minha pré-definição e qual que vai ser a pasta que eu vou salvar essa pré-definição. O nome aqui eu vou inserir, ó, exportação web 960 pixels, e eu vou colocar aqui YouTube para eu saber que é desse vídeo que eu estou criando aqui para vocês para o YouTube. E a pasta aqui eu vou colocar uma nova pasta, exportação vídeo YouTube. Sumiu aqui, exportação vídeo YouTube, clica em criar e olha que ele já tem aqui para mim, ó, a minha pastinha e com essa configuração que eu criei. Se eu quisesse pegar e criar uma outra de web, só que agora ao invés de 960 seja 2048, eu abriria aqui o dimensionamento, colocaria aqui 2048, venho adicionar, dentro da pastinha que eu criei, eu insiro aqui exportação web 2048 px, só colocar um tracinho que eu havia esquecido, e YouTube. Clique em criar e eu tenho aqui já duas pré-configurações. Olha só que se eu venho aqui e clico no 960, ele automaticamente já muda ali para mim. Se eu venho aqui em 2048, ele automaticamente já muda ali para mim. E aí eu não preciso ficar pegando e configurando ali o tempo inteiro. Vamos criar agora uma para impressão. Aqui o que vai mudar? Configuração do arquivo. sRGB ainda, porque é uma impressão tradicional. Se fosse um Fine Art ou se alguém solicitasse, aí eu utilizaria o Adobe RGB. Mas como aqui é uma impressão tradicional, uma impressão daquilo que vai ser entregue ao cliente, eu vou deixar aqui como sRGB. Qualidade 100. Dimensionamento da imagem. Nunca vou redimensionar a imagem que eu vou entregar para o meu cliente. Isso é uma coisa minha. Por quê? Eu gosto de entregar o arquivo para o cliente o tamanho real da foto, mesmo depois de um crop ou alguma coisa do tipo. Eu não gosto de pegar e alterar o tamanho ali daquele arquivo que eu vou entregar para o meu cliente. Se for o caso de impressão, eu não redimensiono de maneira alguma, a não ser que esse meu cliente queira essa foto para fazer uma impressão específica em um tamanho, onde eu vou ter que interpolar, aumentar esse arquivo, ampliar esse meu arquivo. Mas se eu vou só entregar para ele os arquivos na qualidade de alta ou os arquivos para impressão, eu não mando aqui redimensionar. Resolução de 300. Nitidez de saída, eu deixo aqui como papel fosco, que é o que hoje é mais utilizado na impressão, mas se você sabe que seu cliente quer imprimir em papel brilhante, é legal você pegar e inserir aqui já o papel brilhante. Por quê? A intensidade da nitidez ali, a nitidez em si, ela vai variar dependendo de como que essa imagem vai ser exposta. Então, se a gente vai utilizar em papel fosco, é legal colocar a nitidez de papel fosco. Só que se você não sabe, eu recomendo papel fosco, já que a grande maioria das impressões hoje estão sendo feitas em papel fosco. Intensidade padrão.
O resto aqui ele mantém a mesma configuração, então eu venho aqui em adicionar, exportação, impressão, e eu vou colocar aqui o YouTube para saber que é o que eu criei aqui no vídeo. Mandei criar, e aí olha só, vou exportar um arquivo para o meu cliente. É um arquivo em baixa, é um arquivo para web. Eu venho aqui, clico em 960, olha que ele já altera ali para mim. Agora que eu já exportei o arquivo para o meu cliente em baixa, vou exportar agora em alta, que seria o arquivo para impressão. Aí eu vou vir aqui, seleciono impressão, e olha que ele já mudou ali as configurações. Agora eu quero exportar essa foto específica para o meu Facebook ou para o meu site que pede 2048 de aresta longa. Eu venho aqui, clico ali e ele já altera as configurações ali para mim. Aí olha só, crie várias pré-definições daquilo que você mais utiliza para você ganhar muito tempo no processo de exportação. Por quê? Aquilo que você tem que exportar direto, ao invés de você ficar configurando o tempo inteiro, gastando tempo, passando informação por informação, passou uma vez, criou a configuração, adicionou a pré-definição e você ganha um tempo muito grande aí na exportação. Então é isso, aqui eu vou pegar, vou mandar ele exportar o arquivo para impressão, clico aqui em exportar, agora ele vai me perguntar onde eu vou salvar, aqui eu vou pegar e vou salvar numa pasta no meu ambiente de trabalho, na minha mesa, eu vou colocar vídeo, exportacão, YouTube. Mandei abrir, ele está exportando ali para mim. Olha que aqui em cima ele tem o processo, o que ele está fazendo. Como é um arquivo para impressão, essa exportação aqui ela está demorando um pouquinho mais. Se fosse para web, ela seria bem mais rapidinho ali. Terminou de exportar, vou lá na pastinha onde eu exportei e olha que eu tenho aqui os arquivos exportados na sua qualidade para impressão. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de clicar em gostei e de se inscrever no nosso canal do YouTube, pois toda semana nós temos materiais novos que podem ser bem úteis para você. Então é isso, adeus, falou!